meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Vou pedir desculpa já desde o começo desse vídeo por causa do barulho, mas é que milagrosamente neste verão muito estranho aqui na região metropolitana de São Paulo resolveu fazer calor. Pois é, principalmente aqui na cidade onde eu vivo, tem uma represa muito grande na cidade aqui onde eu vivo, então normalmente à noite é bem úmido. E durante o dia tem muito barulho, então eu costumo gravar à noite os vídeos, mas tá demais de quente hoje. Então esse barulhinho vocês vão ter que conviver aí é por causa do meu ventilador, ok? Com esse vídeo eu vou começar uma espécie de diário de leitura do Em Busca do Tempo Perdido, da série Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Eu ainda tô lendo No Caminho de Swan, que é o volume 1 desta série, nessa edição que eu vou comentar um pouquinho com vocês, aproveitar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre essa leitura. A ideia é que a partir de agora seja ao final de cada capítulo, já que os capítulos, pelo menos deste primeiro volume, são imensos, é vir voltar e conversar com vocês como foi o andamento da leitura até aquele ponto, né? Para acompanhar esse projeto vão ter vídeos com frequência de cada volume que eu estiver lendo, para ir atualizando o contexto, para não perder coisas muito importantes. É uma espécie de autobiografia do autor. Pelo nível de detalhes que ele narra aqui, eu acredito que seja o mais fiel possível à história dele mesmo. E eu comecei há pouquíssimo o capítulo 2. Aí só para avisar a vocês como vai ser uma espécie de diário de leitura, vai ser uma espécie não, vai ser um diário de leitura, vai conter spoiler, tá? Mas como eu tô bem no comecinho da obra, qualquer spoiler que eu disser aqui vai ser quase que irrelevante para vocês, tá? Vai servir, acho que mais para despertar o interesse, para saber se você quer ou não, se você já está preparado, se você prefere esperar mais um pouco para iniciar a leitura desta série. Mas vamos lá. O personagem principal aqui, apesar de eu ter dito que é uma espécie de... que ela é meio uma obra autobiográfica do Proust, ele não se denomina, ele não tem um nome, ele não se apresenta pra gente como Proust, como fulano de tal. Ele começa a contar a história com as memórias dele, mas as notas de rodapé a gente percebe que a própria editora denomina o narrador como herói. Então ela sempre se dirige a este personagem, ao narrador, como o herói do nosso livro. Então, para manter contextualizado com a obra, eu vou chamar ele sempre de herói, tá? O nosso herói aqui, ele começa com as suas primeiras lembranças de quando a mãe colocava ele para dormir todas as noites. Ela acompanhava ele até o quarto, colocava ele para dormir e dava um beijo de boa noite, que é a memória mais importante para ele durante essa fase. Ele até fala que ele começa a se dar conta que as primeiras memórias que ele tem são exatamente essas, da mãe colocando para dormir e o beijo de boa noite que ele recebia dela. É como se fosse um alimento para ele aquela situação. E ele descreve de uma forma muito minuciosa todos os sentimentos que envolviam, os pensamentos que ele tinha, como a mãe o fazia, qual era a rotina da casa dele naquele período. Então você já começa percebendo que é uma obra bem descritiva. O Proust aqui, para narrar a história dele, nesses 7 volumes, aí mais de 3.500 páginas, se eu não me engano, ele, pelo menos nessas edições, ele é bem descritivo. Mas é um descritivo que, ao mesmo tempo que você fala, mas muita coisa aí podia ser descartada, ele poderia não citar, você para e repensa quando você lembra que isso aqui é um livro de memórias, tá? Então tenha sempre isso em mente, se você for ler, estiver lendo, pensa sempre que detalhes aqui é o que você mais vai encontrar de todas as situações que o nosso herói vai viver. Eu cometi um erro que eu já vou dar dica para vocês aí repensarem bem. Se vocês forem lerem nessa edição, essa edição é da editora Globo, ela é da Biblioteca Azul. Apesar de não levar o selo Biblioteca Azul, aqui atrás está escrito Editora Globo e aqui na lombada tem aquele símbolozinho da Biblioteca Azul, tá? A tradução desse livro, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, por isso que eu escolhi ler nessa edição, é do Mário Quintana. As notas de rodapés, elas são puro spoiler. Se você ler, você já tem vontade de tacar esse livro na parede, em muitas situações. Porque o autor começa a falar, vai narrando e tal. Normalmente as notas de rodapé são explicativas do que diz respeito a um conceito apresentado no livro, a uma personalidade, a uma outra obra citada,
ou então uma expressão, uma gíria, enfim, ela é explicativa. Você parte do princípio que você precisa, muitos dos leitores precisam entender aquilo que o autor disse para compreender o contexto daquela frase, naquele momento. Mas aqui não, é só para falar de spoiler. Ele chega assim pra você, isso não tá escrito no livro, tá? Vou dar um exemplo, mas bem aleatório, assim, não tem nada a ver com essa história. Ele chega aqui pra você e fala: quando eu visitava a minha tia fulaninha, nós costumávamos comer aos cafés, durante o café da manhã, um croissant feito de... Daqui a pouquinho, aí tem uma notinha lá, você vai ler no rodapé. No volume 4 desta obra, nós descobriremos que o herói, que a tia, essa tia do herói, morre de uma forma muito trágica para a família. Como assim? Do nada a mulher vem... Eu tô lendo aqui, tá comendo café da manhã com a tia. Você vem me falar que daqui 1000 páginas essa tia vai morrer? Como assim? Que sacanagem! E eles acabam fazendo isso, tá? Então, toma muito cuidado. Eu gosto de ler as notas de rodapé. E eu gosto muito quando o livro as traz na própria página. Eu não preciso toda hora ficar indo lá no final para ler. Mas aqui você viu que tem uma notinha ali. Opa! Você desce o olho devagar, sabe? Dá aquela olhada de relance assim. Ah, tá, é spoiler, então eu não vou ler. Você tem que ver o que você vai ler. Então, muitas das notas eu pulo, sabe? Se na frase em si eu não vi necessidade, pro contexto tá tudo ok, eu pulo aquela nota, vamos embora. Depois ele começa até a citar situações que acontecia na rotina da casa dele, que deixavam ele bem chateado, apesar de não entender o que estava acontecendo, mas que envolviam os sentimentos dele. Como principal lembrança dele, né, nessa época era esse momento dele com a mãe, dessa ligação com a mãe, do beijo de boa noite. Ele acaba nos apresentando as poucas memórias que ele tem, negativas desse período, mas que marcaram muito, que eram as situações em que a mãe não podia lhe dar o beijo de boa noite. Quando tinha uma visita em casa, normalmente, ela não subia para dar o beijo de boa noite. Quando dava o horário de dormir, ele se despedia do pai e da mãe, mas assim, de uma forma muito fria, né, diante das outras pessoas. Não sei se é um pouco da cultura, acho que é muito da cultura europeia, num contexto geral, sentem vergonha, ou sentem que é falta de educação, ou indecoroso expressar sentimentos na frente de outras pessoas. Então eles são muito contidos. E nem um beijo de boa noite ali, sabe, um beijinho no rosto, bem rapidinho assim, ele praticamente dava na mãe, era mais um abraço, e muito a contragosto do pai. O pai olhava torto assim, não gostava muito dessa relação que a mãe mantinha com o filho, mas é uma relação completamente natural, não tinha nada de normal nisso, né? A normal tinha, na verdade, no comportamento do pai, né? Ele tratava o filho de uma forma muito ríspida, né? Não ríspida, mas assim, muito seca, né? Muito fria. E um dos personagens que ele já cita logo no comecinho da obra é esse próprio Swan. Porque esse senhor Swan, ele costumava frequentar a casa dele desde pequeno. Na verdade, ele tinha amizade com os avós dele, do nosso herói. E com o falecimento dos avós e com o convívio com os pais do nosso herói, o senhor Swan continuou frequentando a casa dele. E ele era um frequentador assíduo da casa do herói. Então, sempre que o Swan vinha para jantar, ele já sabia que aquela noite ele não ia ter o beijinho de boa noite dele. E muitas vezes ele ficava escondido, sentado no pé da escada, só ouvindo e tentando maquinar alguma forma de atrair a mãe para o quarto dele, para que ela desse esse tal tão importante beijo de boa noite para ele. Depois dessas memórias, ele já vai introduzindo a gente ao lugar onde ele costumava passar as férias de verão dele. Ele tinha uma tia que morava lá, muito rica, e uma tia bem problemática, mas por incrível que pareça, era um dos personagens que eu já me senti envolvida, sabe? Eu senti uma certa afinidade com essa tia, apesar dela ser meio chatinha, meio daquelas tias fofoqueiras, que ficam tomando conta da vida alheia, que gosta de dar palpite em tudo que acontece na família. Eu senti uma certa simpatia por ela. Ela era uma tia muito doente, e olha as ideias da mulher. Ela tinha uma dieta rígida, extremamente rígida, de beber só água Vite, achando que a água era tão pura, tão maravilhosa, que só ela poderia curar ela de todas as doenças. Essa água era tão maravilhosa que ela poderia até
proporcionar os nutrientes que ela precisava para sua subsistência, né? E ela era realmente muito adoentada. No começo da história, como o nosso personagem ainda é muito novo, ele não sabe nem explicar o que a tia tem, então a gente fica meio que na incerteza de que tipo de doença é essa que ela tem. E ela gosta de ficar muito na janela tomando conta da vida da vizinhança, né? Mas eu me senti muito envolvida com essa personagem, ela me cativou, então tem um determinado momento aqui que a gente recebe uma notícia em relação a essa tia que fica meio, que eu fiquei meio assim, nossa, mas como assim? Porque ele, de repente, ele vomita. Eu disse, como assim, cara? Como você não contou os detalhes disso? Eu tava curtindo a sua tia, achei ela uma mulher com problema assim, mas uma mulher interessante, curiosa, sei lá. Então eu fiquei meio chocada, assim. Mas essas benditas notas de rodapé, que até então eu lia, eu acabei descobrindo que depois, em algum volume, em algum determinado momento da obra, lá na frente ele vai voltar mais no assunto e vai contar melhor como tudo aconteceu. Mas eu fiquei meio assim, pô. Então você acaba percebendo que o autor faz esses pulos, né? Na maioria das vezes ele usa de um gancho para partir de um contexto, de um momento da vida dele para outro, mas em muitas situações ele dá esses pulos, esses saltos assim temporais e conta uma situação e depois volta e continua e não esquece de nada, o que é mais incrível, né? Porque, bom, se eu fizer isso numa conversa, eu vou esquecer absolutamente tudo. Ele não esquece absolutamente nada aqui. Quando você pensa que ele se perdeu na linha, emendou uma história na outra, sem concluir aquela primeira, na verdade, aguarda que algum momento lá na frente ele vai voltar e vai continuar exatamente do ponto que ele parou. Então, basicamente, até onde eu li, ele conta como eram os verões dele durante a infância nesse local onde ele costumava passar as férias de verão com a família, a relação da tia com os vizinhos, com os outros parentes dele, que ela não gostava da maioria dos familiares, ela apenas alguns que ela tinha afinidade e recebia em casa, como era a família do herói aqui. Esses vizinhos a gente acaba conhecendo de uma forma um pouco mais até de fofoca, através dessa tia, como era a vida deles. Inclusive o Swan aqui, que no começo ele é bem polêmico, a gente começa a pensar que o cara é um vilão, que é um cretino, crápula, e fica pensando assim, caramba, o livro levou o nome dele, né? Esse primeiro volume tem o nome dele. Será que ele é tão digno assim de né? Mas depois você acaba, mais pra frente, você já começa a conhecer um pouco da história desse personagem de uma forma de dentro desse círculo de convívio do personagem, não de fora como a tia fazia e julgava. Uma coisa que eu achei bem estranha aqui nesse livro é que do nada, como eu falei pra vocês, ele deu esse salto temporal aí e o jovem, de uma criança que só conseguia pensar no beijo de boa noite da mãe, de repente ele tá se vendo na puberdade, no início da puberdade, descobrindo o órgão genital e tendo ereções e sem entender direito o que estava acontecendo, já naquela fase, e de repente, pum, ele já tá pensando em garota. Um certo momento aqui não deixa muito claro, mas a gente meio que subentende que ele pede para algum morador da vila, algum comerciante da vila, que envie uma prostituta para ele. Você pensa, caramba, ele é um menino ainda, como assim? Então você fica eu fiquei meio confusa nessa parte, porque o salto que deu foi muito, eu não vi gancho e não fez muito sentido, né, o contexto que foi apresentado. Mas como eu tenho dificuldade de concentração, pode ser que em determinado momento aí eu tenha deixado minha mente devagar enquanto eu estava passando o olho pelas páginas e não tenha absorvido o conteúdo. Isso pode ter acontecido? Pode, eu assumo. Mas esse é um livro que é difícil você ler assim. Normalmente quando eu percebo que minha mente deu uma fugidinha, eu volto e releio aquele trecho, né? E como é um livro que você precisa estar prestando atenção para as coisas fazerem sentido, já que são memórias que ele vai despejando, você tem a necessidade de manter-se concentrado o tempo todo. Então essas escapadinhas que minha mente dava eram muito rápidas. Então logo eu tinha que voltar, e mesmo assim se eu perdia alguma coisa, eu voltava e relia, senão nada faz sentido, né? Se lendo, prestando atenção, algumas vezes você fala, nossa, do nada ele contou isso, por que será? Aí você percebe que vai ter um porquê lá na frente, né? Mas a gente tem que manter atenção o tempo todo. Não é um livro difícil de ler, tá? Eu não tô achando difícil.
Ele é mais delicado por essa questão da descritividade do autor, o nível de detalhes apresentados. Ele quer que o leitor sinta tudo que ele sentia, não só imagine ou veja a situação em sua mente quando lê, mas consiga até sentir, e ele consegue provocar isso. Os sentimentos que ele tem, ele consegue inserir na nossa mente e provocar esses sentimentos na gente de uma forma artificial, mas eu achei brilhante isso. A leitura tá muito boa, sim. Eu tô numa parte, como eu falei pra vocês, que começou a contar a história do Swan aqui. Neste momento o nosso herói praticamente não foi citado nesse segundo capítulo. A gente está só conhecendo o próprio Swan e entendendo um pouquinho da vida dele, porque que ele tinha uma certa fama ali que no começo deixa os leitores assustados. É interessante como o autor, aí que tá ainda a questão o quanto é ficção e o quanto é realidade, mas o autor ele vai inserindo aqui pensamentos e falas aos personagens num contexto em que ele ainda é muito jovem para ter aquele pensamento, e você fica sem saber se aquilo foi uma criação dele já adulto, quando escreveu o livro, ou se ele realmente ouviu aquilo quando criança, daquele personagem, e gravou mesmo, né? Porque tem um momento aqui, inclusive foi a primeira marcação que eu fiz, que ele está citando um personagem que perdeu a esposa e sente muito a dor dessa perda, né? O luto, né? Tá vivendo essa fase de luto. E ele diz assim: é engraçado, penso muitas vezes em minha pobre mulher, mas não posso pensar muito de cada vez. Muitas vezes, mas pouco de cada vez. E eu achei interessante esse pensamento, assim, porque quem já viveu o luto sabe que se você pensa muito tempo, você mergulha numa depressão assim que vai ser difícil de você sair depois. Agora, se você pensa muito, assim, é um pensamento, quando você perde alguém muito querido, essa pessoa vem na sua mente o tempo todo, mas você se permite, por autopreservação, pensar um pouquinho nela, ter uma lembrança, uma memória, um pensamento aleatório qualquer, e você já para e vai pensar outra coisa. Você se obriga a pensar outra coisa, porque você começa a sentir que aquilo vai crescendo dentro de você e vai tomando conta. E é um sentimento, no início do luto, é um sentimento de dor, de perda muito grande. Você sabe que aquilo vai te fazer mal, então você tende a cortar esse sentimento. E ele descreve isso de uma forma assim primorosa. Somente uma pessoa que tem essa vivência conseguiria descrever dessa forma tão inteligente, que eu até então nunca tinha parado pra pensar, que a gente tem essa necessidade, que a gente pensa muitas vezes, mas não pode pensar muito de cada vez, um pouquinho de cada vez, sabe? E assim vai o livro todo, ele vai mostrando pra gente alguns diálogos, alguns pensamentos, algumas filosofias de vida de alguns personagens, que faz a gente parar e se questionar, sabe? Será que ele realmente lembra disso ou foi ficção? Aproveitando só esse ganchinho que eu fiz, tem esse momento que eu falei pra vocês, que o personagem já começa a se ver pensando aí no sexo feminino de uma forma diferente, não só como coleguinhas, amiguinhas. A gente começa a perceber no herói aqui um pensamento machista. Ele descreve a mulher como um objeto, né? Um objeto de prazer apenas. Aquilo que é descartado. Isso eu achei uma coisa bem chocante, mas não me impressiona mais, porque era um pensamento muito comum pra época. Mas é bem chocante assim de ver. Uma passagem que eu achei bem interessante, que explica um pouco desse período que a gente está acostumado de ver nos livros, por exemplo, no Retrato de Dorian Gray, que a gente leu no projeto de leitura aqui no canal, os livros da Jane Austen, que é aquele momento, se era no período que ainda havia aristocracia, porque o autor ele não fala de anos, né, no ano tal, ele não cita nada com data, mas pelo que ele fala que existia assim um povinho aí dessa época da aristocracia, que é aqueles que viviam do ócio, né? Ele está descrevendo aqui o personagem do Swan, que tinha essa característica, né? Porque ele era um homem de muitas posses, e ele descreve um pouquinho como pensava essas pessoas. E diz assim: ele pertencia a essa categoria de homens inteligentes que vivem na ociosidade, que procuram um consolo e talvez uma escusa da ideia de que essa ociosidade oferece à sua inteligência objetos tão dignos de interesse como os que lhe proporcionaria a arte ou o estudo, e de que a vida, entre aspas, apresenta situações mais interessantes, mais romanescas que todos os romances. Então é legal ele expressar, ele descrever a forma de pensamento dessas figuras, né? Por que eles achavam que era
tão digno, tão incrível levar uma vida de ociosidades, né? Então eu estou bem no comecinho ainda da descrição da vida do Xuan. Então é isso, eu vou voltar para conversar com vocês mais uma vez antes de concluir essa leitura, tá? Quando eu concluir esse capítulo, O Amor de Xuan, eu volto, faço mais um videozinho aí para contar como foi a leitura até esse ponto, já que o capítulo é imenso. E depois eu volto só para concluir a leitura. Se você não viu o vídeo de apresentação do projeto, eu vou deixar aqui nos cards, na descrição do vídeo. Bom, me conta aqui embaixo se você já leu, se você tá lendo, se você quer ler, se esse vídeo ajudou você em alguma coisa, se você pretende ler no futuro. Mas a gente conversa mais no próximo vídeo, aqui na Biblioteca de Gaia, quando eu concluir esse segundo capítulo. Até mais!